se perdoar? Como praticar o auto-perdão frente às falhas e erros do passado e mesmo frente às falhas e erros do presente? Você precisa aprender e exercitar o auto-perdão. Porque o auto-perdão, sim, é um aprendizado necessário. No vídeo de hoje, eu quero te falar sobre auto-perdão. E no final do vídeo, eu vou deixar um exercício que vai te auxiliar muito com a prática do auto-perdão. Então fica comigo até o final desse vídeo, pois eu tenho certeza que esse vídeo ele vai contribuir sim de forma significativa com o seu aprendizado em perdoar-se. Mas por que, afinal de contas, auto-perdão é um aprendizado? Me diz uma coisa, você já percebeu como desde cedo nós somos meio que estimulados a sermos perfeccionistas, bem como somos estimulados a sermos competidores? Você já percebeu isso? Sim, desde cedo nós ouvimos frases como, por exemplo, você tem que ser o melhor em tudo, você tem que ter a melhor nota, você tem que ser o melhor da sala. O mundo não é para os fracos. Quem de nós já não ouviu essas frases, não é verdade? Mas afinal de contas, o que perfeccionismo e competição tem a ver com auto-perdão, não é verdade? Olha, por incrível que pareça, o perfeccionismo e o senso de competição é justamente o que impede que você se perdoe. Você já parou para pensar sobre isso? Perceba uma coisa. Quando você era novinho, há um tempinho lá atrás, quando você ouvia aí essas frases, você tem que ser o melhor da sala, você tem que ser o melhor da sua turma, o mundo não é para os fracos. Me diz aqui uma coisa, em algum momento você se questionou o seguinte: o que é de fato ser fraco? Uma nota azul ou uma nota vermelha vai dizer realmente que eu sou o melhor? Por quê? O que de fato é ser o melhor? Você já se questionou quanto a isso? A maioria das pessoas realmente não se questiona quanto a esses padrões que vão sendo embutidos desde cedo e simplesmente aceitam e saem aí pensando conforme a maioria pensa. E na verdade, quando alguém pensa diferente ou sequer questiona esses padrões que são embutidos, a pessoa simplesmente é tida como diferente, como louco. Como assim não ser perfeito? Como assim não competir? Sabe, isso é muito louco, sabe? Porque tem o seguinte, se você tem um padrão de perfeccionismo, onde você tem que ser o perfeito em tudo, onde você não pode errar, onde você tem sim que ser o melhor, como afinal de contas você vai se desenvolver, você vai se superar, você vai crescer e evoluir enquanto pessoa? Sem erros, sem falhas? Como assim? Sabe, isso é muito louco. E as pessoas simplesmente, a grande maioria das pessoas seguem simplesmente aceitando isso. Seguem aí numa busca desenfreada de tentar atingir esse padrão de perfeição para ser aceito. Quando na verdade é você mesmo que tem que se aceitar. E aí quando você comete uma falha, um erro, por menor que seja, você segue então nesse autoflagelo, sabe, alimentando esse sentimento horrível de culpa, que não faz nada mais do que limitar você. Entenda o seguinte, quando você não se perdoa, é sinal que você está entregue completamente, sabe, a essa ideia de perfeccionismo, que te gera automaticamente esse senso de competição. E por não se perdoar, você eleva em você o quê? O sentimento de culpa. E esse sentimento de culpa impede que você perceba quem de fato você é. E quem de fato você é? Você é um indivíduo, sabe, com uma estrutura psíquica repleta de potencialidades, de possibilidades, mas também de limitações. Sabia disso? A sua estrutura psíquica, ela não tem só potencialidades e possibilidades, ela também tem limitações. E por não perceber isso, você foca o quê? Você foca onde? Apenas nas suas limitações. Porque sempre o sentimento de culpa, ele vai evidenciar em você, sabe? Ele vai elevar em você
as suas limitações, nunca as suas potencialidades. E é por isso, sabe, que você segue repetindo as mesmas falhas, os mesmos erros pelos quais você se culpa tanto, pelos quais você se tanto autoflagela, entende? Porque você se culpa. E a culpa impede você de ver as suas potencialidades, de ver as suas possibilidades, sabe? Então a dica que eu deixo aqui para você hoje, exercitar esse aprendizado potencializador, que é o aprendizado do auto-perdão. A dica que eu te dou simplesmente é se aceite. Se aceite como pessoa repleta de possibilidades, de potencialidades, mas também de limitações. Você tem sim limitações, sabia disso? Você não é perfeito e tá tudo bem. Isso aqui é o belo, isso aqui é o bacana, porque você, por não ser perfeito, isso te possibilita crescer, te possibilita aprender, se desenvolver. Você não é uma cópia que tem que seguir um padrão de todo mundo. Se aceite, se perdoe. Entenda que eventualmente sim, você vai sim errar, porque você tem limitações. Mas o que você vai fazer então com esses erros quando você errar? Você vai utilizá-los como ponto de partida, a partir de algo que você aprendeu? Ou você vai utilizá-los como condenação imposta para sequer querer crescer, sequer ousar se desenvolver e se superar enquanto pessoa? Entenda que se você não utilizar os seus erros como aprendizado e ao invés disso utilizar os seus erros simplesmente como condenação imposta, você estará sempre fadado a repetir os mesmos erros pelos quais você tanto se condena. Então se perdoe, se aceite. Bem, como prometido, eu vou deixar aqui para você um exercício que vai te ajudar aí com esse aprendizado potencializador, que é o aprendizado do auto-perdão. Eu já te digo aqui que esse aprendizado, ele é diário. Então, sabe, exercite esse exercício que eu vou deixar aqui para você hoje diariamente. Porque, sabe, tudo que a gente pratica, a gente se torna melhor, não é verdade? E não há nada melhor do que ficar melhor na prática e no aprendizado de se perdoar, não é verdade? Então, exercite sim esse exercício que eu vou te passar aqui diariamente. E o exercício é o seguinte: você vai listar 5 motivos pelos quais você acredita que efetivamente você não deve se perdoar. Quais são os motivos pelos quais você acredita que você efetivamente não deve se perdoar? Liste 5 motivos que levam você a acreditar que você não deve se perdoar. Mas também você vai listar 5 motivos pelos quais você acredita efetivamente que você deve sim se perdoar. Liste então também 5 motivos pelos quais você acredita que deve sim se perdoar. Sabe, o bacana desse exercício é que ele te possibilita perceber que os motivos pelos quais você deve se perdoar são bem mais e maiores do que os motivos que te levam a crer que você não deve se perdoar. Experimenta, você vai perceber isso. Mas me diz uma coisa, esse conteúdo de hoje ajudou você a pelo menos querer e exercitar esse aprendizado potencializador, que é o aprendizado do auto-perdão? Então, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha com seus amiguinhos, com a sua família, pois eu tenho certeza que assim como você, eles foram programados aí nessa ideia louca de perfeccionismo e competição. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu precioso tempo.